O karma da lua e de sua terra. O que isso tem a ver com consumismo? Perceba que tudo que é desgastado, que é abusado, todo o excesso de consumo, de exploração de recursos, torna tudo lua. Lua não é uma coisa do bem ou do mal. Lua é um planeta sem vida biológica. Ponto. Não é vida de outros tipos de vida. Há muita vida, inclusive num corpo morto. A Lua é dita como um planeta morto. E na verdade, como não nos passam a verdade, o planeta Terra é o produto da Lua, não a Lua é um produto da Terra. Vocês sabiam disso? A Lua está como regente da Terra, tanto que ela controla as marés, ela controla as regras menstruais femininas, tanto é que a própria palavra mens vem de lua, que é mês. Então é cheia de mês. Isso aí toda mulher deveria saber, né, em sua condição feminina, a importância da lua. Então a lua está vigiando o planeta Terra, não o planeta Terra está regendo a lua. Tanto que o planeta Terra não faz efeito nenhum na Lua, a não ser aprender. A Lua já poderia ter evoluído. Então o que ela pode fazer? Acorrentada pela gravidade da Terra porque é maior. Na verdade a Terra é filha da Lua, não a Lua ao contrário. Ela só pode, a Lua, se banhar com uma luz que não é dela. Por isso que a gente chama nossos corpos de baixo, vamos dizer, o mental, o astral, o etérico e o corpo físico, por final, é o pior de todos, como o corpo sem luz. Só que o corpo físico é o de menos luz. O etérico já é energético. O astral é pura luz astral, como o do Sol. E o mental é o princípio essencial do ar. Por isso que um pensamento não é visto. Você nunca vai ver uma intenção, o que a pessoa está pensando. Mas você pode, talvez, evidenciar algo da emoção, porque você tem graus. O mental é muito mais sutil, por exemplo, que o plano físico. O etérico é mais sutil que o físico. O astral é mais sutil que o físico e o etérico. E o mental é muito, infinitamente mais sutil do que o físico, o etérico e o astral. E depois temos a tríade que nem se compara com nada. Se você tiver um contato com esses lugares, com a caixa, ou tríplice a caixa, você vai ficar sem palavras. Eu mesmo não estou conseguindo aqui encontrar palavras para descrever de forma física. Mas lá no causal a gente poderia conversar, como 2 anos jogando baralho. E entender automaticamente, se esquecer quando a gente volta. Como dizia um jornalista, ele não é cientista, não é historiador, não é paleontólogo, ele não é terapeuta, ele não é religioso, ele não é nada. Ele é um pesquisador, anônimo, amador. Que ele dizia assim: o ser humano é um ser esquecido. Ponto. Por quê? Porque a planta sabe o que ela tem que fazer. Ela não se queixa. O animal, ele até rosna para a lua. Por quê? Porque o animal era o ser que tinha na lua. Só que o animal da lua, ele tinha razão. Foi perdida e ganhou de novo na terra. Olha só a história se repetindo da lua e terra. Por que o lobo ele uiva para a lua? Porque ele tem saudade da mesma forma que você. Por exemplo, se você tem descendência árabe, uruguaia, uruguaia, você tem, né, tipo eu, tenho amigos árabes, e se já tiveram em sua pátria de origem, tem saudades. É apenas saudade, ele não está evocando nenhuma força suposta do mal. E então, o que acontece? Fora isso, tudo é fantasmagoria, né? Você pensar num cone da Lua, cone, qualquer coisa tem cone. Até eu falava do cone, do chapéu das bruxas, que é um simbolismo procedente de muita profundidade.
Isso de cônica, algumas escolas modernas, ditas mentais, estão criando, né, a teoria, tem em toda parte. Tem infernos terrestres, infernos lunares, também tem céus terrestres, que é para dentro, né? Tudo que é para fora é cônico, porque reflete, afunila a luz, porque o espaço é muito mais preto do que branco, então não tem como bater, por exemplo, a luz na Terra e não ficar um hemisfério carente dessa luz, porque tudo está em movimento. Não há sol em tudo, porque o sol não tomou conta. Só no recolhimento. No recolhimento não vai ter nem luz nem treva. Daí a gente vai parar com essa dicotomia, né, viciosa. Então o que acontece com a Lua? Lá existiam animais eretos, né, muito parecido com o que hoje a gente fala aqui teoricamente, negócio de conspiração, não sei o que os reptilianos. Existe, sim, alguns de nós somos. Hoje temos pele humana, mas como assim? Não quer dizer que vai cair a nossa pele, vai ter uma cobra dentro de você, um dinossauro. Não, é uma psique. A gente tem dentro do próprio cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano, mas vamos dizer, nesse caso, é controverso a questão da consciência. Sempre bota para dentro. Ah, mas para dentro está a consciência. Nem sempre. No corpo físico, o que é de pior está dentro. Está dentro aonde? No centro do cérebro. O cérebro mais primitivo e irracional que já existiu, mesmo no homem racional. Que ele só é racional hoje porque ele criou uma capa extra por fora do cérebro, entre a meninge e esse cérebro reptiliano, que vamos chamar de a parte cerebral, né? A parte realmente com neurônios selecionados para se comunicar como um humano. Então o que acontece? Mas a gente tinha esse cérebro muito amplo. Então a gente vivia para necessidades ainda físicas. Existia corpos físicos na Lua, tanto é que o rególito, que você não pode respirar hoje, você, ser humano físico, é uma das maiores dificuldades de nós ir colocar estações, né, vamos dizer, colonizar a Lua, porque ali é simplesmente o produto de decomposição biológica de seres que não têm o mesmo DNA, o mesmo padrão genético de nós. Então é um corpo estranho se você respirar aquilo. Era adaptado para os corpos antigamente, que muitos sobreviveram, foram morrendo, tudo mais, como aconteceu aqui, né? Com o evento diluviano, com os desertos e tudo mais, as pessoas, umas raças, não, raças, foram se perdendo nos desertos, nas águas, tudo mais. Tanto é que o próprio Atlante não pode ser encontrado, fósseis, né, dos gigantes Atlantes, porque eles eram semi-etéreo. Semi-etéreo é um corpo meio gelatinoso, então ele se dissolveu na água. Você nunca vai encontrar nada da Atlântida, a não ser a parte física da Atlântida, que solidificou depois que refrescou tudo, né, depois do dilúvio, tudo baixou e a terra e a água, os dois viram um cimento. Daí nós vamos ver lá as Ilhas de Páscoa, o Triângulo das Bermudas. Inclusive no Triângulo das Bermudas ali tinha um templo muito importante que eles captavam com uma pirâmide, vamos dizer assim, numa dimensão 300 vezes maior que a maior pirâmide que há em Gizé, que era um centro de energia, o chapéu da bruxa, da Terra, a bruxa, a Gaia, que as próprias bruxas que foram queimadas porque eram mulheres, porque adoravam Gaia, que entendia o universo e tudo mais. Né? E também usava a Lua, por quê? Porque elas compreendiam, né? Evocava as forças da Lua, porque as forças da Lua são matriarcais e faz realmente criar, né? Porque a Lua, na verdade, ela é etérica, ela não é astral. Astral é o Sol, então é que é o mesmo Sol que explodiu no astral, que é o Isis astral, explodiu aqui, como, por exemplo, você pegar um bico de solda, atravessar uma parede de aço. Vamos representar a parede de aço como sendo o plano físico. Você vai conseguir transpor, dependendo de se o poder ígneo, o poder destruidor do fogo, por exemplo, que até eu falei, por exemplo, você não tem como deixar um nativo do fogo educadíssimo como o da terra, o sentimental como o da água, o intelectual como o do ar, já que não existe no signo da caixa ligado ao fiuco, mas teremos.
quando teremos 13 meses, não mais 12. Então, o que que acontece? Por que 12? 12 é porque ainda não há o Cristo, é os 12 meses, que é os 12 apóstolos, está faltando a ressurreição do Cristo, aonde? Na terra. E nisso vai dar uma inclinação que vai mudar tudo, muitos vão morrer, tudo vai ser queimado, ou alagado, ou, na verdade agora o princípio do ar que vai resolver as coisas, estamos aí vendo, né, o ar derrubando tudo, devastando, acabando com tudo. E aí nós vamos ter os 13 meses e o Cristo na Terra, né? A Agartha sobre a face da Terra em conceito concessional, não que vá subir, né, como um Cristo também descer. Isso aí é tudo fantasmagoria, né, que essas pessoas fazem para nos iludir, porque elas sabem, mas não conseguem despertar de jeito nenhum, então eu não quero que você também desperte. Então a Lua, para resumir aqui, foi o que vai acontecer com a Terra. Você que está preocupado em cobrar, inclusive para ajudas espirituais, você só pensa em comer, você só pensa em trabalhar para ter coisa, tirar férias, viajar, ir para o roncador, comer caviar, né, comer bem, não fazer muito esforço, um dia você vai estar uivando para uma lua em algum lugar. Paz reverencial a todos.